Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Quero saudar a todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento com saúde e paz. Quero enviar a minha saudação às pessoas que estão em trânsito nesse momento, em seus carros, viajando. Quero mandar a minha saudação às pessoas que estão em seus lares, na zona urbana, na zona rural, nos acompanhando aqui através da rádio Boa Notícia FM. Quero mandar a minha saudação para as pessoas que estão nos seus estabelecimentos comerciais, nas fazendas, estão nos acompanhando aqui na rádio Boa Notícia FM, você que nos acompanha aí com seu aparelho celular, através do canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Nosso muito obrigado pela sua sintonia, pelo seu comentário. Hoje nós vamos estar conversando sobre alguns ritos de purificação, né, a sua importância dentro da resiliência, né, dentro do processo de revigoramento, de revitalização da nossa resiliência pessoal, a importância que os ritos de purificação têm para criar uma predisposição mental, espiritual, de revigoramento da vida, da força interior, a importância desses ritos. Então nós vamos estar fazendo um programa assim meio introdutório, né, aos rituais de purificação, de limpeza espiritual e física, que cria uma disposição interior para que a pessoa possa superar certos problemas, certas angústias, certas dores existenciais, emocionais em sua vida. Antes de entrarmos diretamente sobre o tema, vamos fazer a nossa meditação de hoje, tomando o Evangelho do dia e meditando um pouco sobre a Palavra de Deus, que é fonte, que é luz, que aquece e ilumina a nossa vida. O Evangelho é de Lucas 12, 49 a 53. Diz o seguinte: naquele tempo, Jesus disse: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. É isso aí, caros ouvintes da rádio Boa Notícia FM, caros seguidores do canal Saúde Mental e Resiliência. O Evangelho de hoje, né, Lucas nos apresenta aí uma passagem dura, né, uma passagem assim que nos faz refletir profundamente sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa fé, sobre o nosso batismo, né? E Lucas, né, ele
já coloca Jesus, que diz que não veio trazer a paz, né? Mas a separação, né? Então nós vamos como entender essa passagem que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a separação, né? Que tipo de paz é que ele está falando, né? Será se a paz que nós desejamos é a paz que se reduz apenas à harmonia das relações humanas, né? A estar bem, interagindo bem com as pessoas, né? Ou a paz ela vai muito além desse aspecto relacional, né, com o outro, nesse aspecto da alteridade com o outro? Será se a paz tem a ver com a minha interioridade, com a minha forma de como se relacionar com o outro, e nesse outro tem um aspecto também do outro como transcendente, né? Como outro que vai além do aspecto imanente da realidade material, né? Que entra no aspecto espiritual. Então a paz, ela não é tão simples, né, de ser alcançada, né? Ela não se reduz aos aspectos sociológicos, aos aspectos psicológicos, e nem mesmo aspecto espiritual. A paz é um processo de construção contínua, né, de construção contínua, que do ponto de vista teológico, a alma humana só vai ter o seu repouso, ter a sua tranquilidade, a sua serenidade quando retornar ao Criador, né? Quando voltar ao Criador pela sua graça, pela sua bondade, né? Então, durante esse período, né, de caminhada, de discernimento, de escolhas que fazemos em nossa vida, então o ser humano vai passar por turbulências, por dificuldades, por situações difíceis, que precisa estar equilibrando as suas relações familiares, as relações profissionais, as suas relações metafísicas, né, com o espiritual, com o sagrado, quer dizer. Então a paz envolve uma série de questões da nossa vida, né, que nos predispõe a buscar não só a tranquilidade pessoal, mas também uma tranquilidade, uma paz social e também uma paz, uma tranquilidade espiritual que nos leve, digamos assim, a desejar, a querer, a buscar estar junto da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É isso aí, caro ouvinte. Após esse breve momento de meditação do Evangelho do dia e da oração do dia, vamos refletir sobre o nosso tema de hoje, né, resiliência e os rituais de purificação, né? Vamos aqui estar trazendo, né, assim, de uma forma bastante espontânea, alguns rituais que fazemos, que faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, e a importância desses rituais no que se refere à resiliência, ou seja, esta capacidade de se refazer, esta capacidade de ressignificar a própria vida, de encontrar um novo sentido, um novo horizonte na nossa vida, né? De que animar a nossa alma, o nosso espírito, né? E esta resiliência é esta força, né? Esta capacidade interior que o Senhor nos deu, né? De nos refazer, de nos restaurar naturalmente, de nos restaurar também metodicamente, a partir de meios, de formas que usamos para fazer um percurso que nos ajude assim
a ativar esta força interior, esta capacidade interior de se restaurar, de se refazer. Então isso é resiliência. E quando pensamos nos rituais de purificação, nós pensamos em meios, em formas que são usadas dentro das religiões, em especial nós vamos estar aqui reduzindo dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo vamos estar trazendo elementos mais do catolicismo popular, elementos da Igreja Católica, né? E ver a importância desses rituais de purificação na vida das pessoas, né? Se isso de fato tem um impacto na vida das pessoas quando elas se submetem a certos rituais de purificação espiritual, de certa purificação religiosa, né? E a gente pode dizer que o objetivo, né, dos rituais, né, de um modo geral, é o que? É fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza, criar aquela sensação de limpeza, aquela sensação de pureza da vida material e também da vida espiritual, né? Da vida espiritual. E nesse sentido, né, os ritos de purificação, eles, digamos, ajudam a aliviar a alma, aliviar o espírito humano daquilo que é excesso, né? Daquilo que pesa mesmo na consciência, né? Porque, como a gente fala, peso na consciência, mas quando a consciência está, né, aí importunada por certos sentimentos, por certos pensamentos, por certas vivências, né, que não ajuda a pessoa a fluir bem nas suas ideias, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Então, a pessoa, quando se submete a um ritual de purificação, ela pode ser atingida no seu emocional, no seu psicológico, a criar uma nova disposição interior, né? Ela pode revigorar a sua força, né? A sua conexão com o sagrado, com o divino. O catolicismo, né, popular traz muitas perspectivas nesse sentido, formas. Tem pessoas que trabalham com banhos, né, com banhos que tem uma função de purificação, de restauração a partir de ervas medicinais, de ervas naturais, né? Banhos relaxantes. Aqui na nossa região sul do Maranhão é pouco usada esta forma, né, ainda, mas algumas pessoas indicam, né, banhos, né, com ervas, e o banho mesmo natural, né, eu acho que já produz um efeito na vida da pessoa quando a pessoa está conectada com ela mesma, que ela se coloca numa situação de conexão, né, com a natureza, né, com a água que, por exemplo, que a pessoa usa, né, que ela vivencia o seu momento, né, de restauração, de limpeza corporal. Ela pode usar de um simples banho de um chuveiro, né, como um momento de revigorar a sua força, a sua energia, quando ela não viaja no seu pensamento, não se desloca para uma outra realidade existencial, mas se conecta, né, com a água, com o divino, com o sagrado, e assim ela pode se refazer, se restaurar na sua coerência emocional, no seu pensar, no seu sentir e no seu agir. Assim também como um banho no riacho, um banho no brejo, um banho
no rio, um banho na praia, né? Um banho na chuva, enfim, tudo isso são elementos que traz uma satisfação, que traz uma sensação, né, agradável, uma sensação de bem-estar quando a pessoa gosta, né, quando a pessoa se sente bem de fazer tais banhos. E aquele banho ritual, né, de imersão mesmo, né, tem algumas igrejas que faz o batismo por imersão, por exemplo, o batismo que na sua forma já tem este sentido da purificação, né, da purificação, da limpeza do pecado e a predisposição e a abertura para a graça de Deus que age na vida, né, do batizado, né? Então, tem um batismo por imersão, aquele que você entra dentro d'água, o batismo por aspersão, aquele que você asperge a água sobre a pessoa, né? Quer dizer, o toque, né? O toque tem esta importância, o toque seja de um elemento material, a água, que o sacerdote faz a sua oração, a sua súplica a Deus, pedindo que a graça dele interfira nesse elemento material e que a graça de Deus se faça presente e que esta graça seja transbordante, que esta graça chegue à pessoa que pede a graça de Deus. E por extensão, se a graça de Deus, a bondade de Deus vai se expandindo, né, através dos elementos da natureza, dos elementos materiais e dos elementos imateriais, né, da bênção, né? E Deus se serve, né, das pessoas para que a graça dele fecunde, para que a graça dele se espalhe na vida das pessoas. Então, nós temos aí o batismo como né, dos elementos principais dentro do cristianismo, como um elemento de purificação, um ritual de purificação, um ritual de limpeza, né? Na Igreja Católica envolve outros elementos importantes, né? Envolve a palavra, né? A palavra de Deus, envolve a súplica, né? A súplica, a invocação da Santíssima Trindade, né? Que a pessoa é batizada em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é chamado a viver esta comunhão, esta unidade na alteridade, na pluralidade. Quer dizer, o cristão ele tem que se abrir para o outro, né? Para o outro como transcendente, como divino, e para o outro como imanente, como as pessoas, né? E porque se tornam irmãs pelo batismo, né? Mas mesmo sem ser batizado, então o cristão reconhece que o outro é criatura de Deus, é filho de Deus também. Então, o respeito passa para com todos, né? Independente de ser batizado ou não. É um respeito pelo ser humano, porque o ser humano é criatura de Deus, sendo ele batizado ou não, né? Então, esse reconhecimento é muito profundo. Porém, o batismo, né, ele coloca as pessoas no nível de vivência comunitária, no nível de vivência da fé muito mais estreito, né? Cria uma relação de aproximação comunitária, de aproximação pessoal que unem as pessoas, que cria vínculo, né? Que cria comunidade, que cria enraizamento, né? E isso é muito importante para a dimensão social, para a dimensão religiosa, para a dimensão também pessoal, né? Então, o batismo tem esta dimensão, né, da invocação da Santíssima Trindade, é a palavra de Deus, né, que fundamenta esse sacramento tão importante, né? A invocação, né, das forças divinas, daqueles que nos antecedem junto de Deus, aqueles que foram exemplos de batizados, né? Os santos, para os cristãos católicos, né? A santidade é
o fim para cada pessoa. Nós procuramos a santidade e é uma forma de participarmos da perfeição de Deus, né? O cristão tem que procurar a santidade. Sede santo como o vosso Pai é santo, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Nós participamos da perfeição de Deus à medida que buscamos a santidade. Então a santidade seria o maior título, né? O maior reconhecimento dentro do cristianismo, né? Tem pessoas às vezes que procuram títulos passageiros, né? Títulos religiosos, mas o título mais importante é o título da busca da santidade, é ser reconhecido pela sua igreja, pela sua comunidade como um exemplo, como uma referência para outras pessoas. Claro que a referência individual não tira a referência primordial, a referência ontológica, que é o próprio Jesus, né? O Filho de Deus, o Verbo, né? Que se fez presente entre nós, assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, que é inspiração, que é modelo para todos nós. Mas algumas pessoas, no seu modo de viver a sua fé, se aproximam dele e a gente reconhece isso, né? A gente é capaz de perceber esta bondade, esta força espiritual que estas pessoas têm. Então, a igreja reconhece a partir dos seus critérios a santidade, o exemplo de algumas pessoas, né? E isso nos ajuda também a criar uma perspectiva de busca pessoal, né? Então, os rituais de purificação, né? No batismo passa também pelo óleo, né? Passa pelo óleo, né? O óleo dos catecúmenos, a unção que a pessoa recebe, né? O óleo que penetra a alma, né? Infunde no espírito humano o caráter agregado à bênção, a oração, que a graça de Deus, né, penetre em tua vida, como este óleo penetra no teu peito, né? Então, isso é muito importante, esta força, né, de Deus que vem até a pessoa através desse óleo, que tem também a sua função de purificação, de limpeza, de restaurar, né, a dignidade da pessoa, né, de ungir, né, tornar a pessoa filha de Deus, né, a partir do seu reconhecimento, a partir do reconhecimento da família, né? Isso traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de família, uma sensação de comunidade, né? E as pessoas colhem o benefício desta sensação na sua vida, né? E junto ao óleo vem também a água, né, que é colocada, como já foi bem colocado, né, a água que vem sobre a pessoa, transportando assim a graça de Deus, né, a invocação dos santos, enfim, e a pessoa que professa a sua fé, né, as verdades da fé, a sua crença, né, as verdades fundamentais da fé cristã através da oração do creio, esta oração que nos une com cristãos no mundo todo, né? E nos une a uma igreja, né? São aspectos muito importantes dentro do rito do batismo. O batismo como esse sinal de purificação, esse sinal de limpeza. As festas, né, as celebrações fúnebres também são ritos de purificação, né, de clemência a Deus, através de orações, através de palavras, de reflexões. A pessoa clama a Deus, né, e pede por a pessoa que parte, que realizou a sua Páscoa, que deixa o nosso mundo, né, e volta para Deus, né?
Então, as pessoas que ficam, que estão presentes, clamam, suplicam, rezam, oram, imploram, pedem a Deus por aquela pessoa, E claro que a oração nessas circunstâncias ela tem um bem tanto para quem faz, para quem se dispõe a pedir, para suplicar, para clamar, e acreditando que a graça de Deus, a bondade de Deus, Deus que pode agir no mundo temporal e fora do mundo temporal, no mundo, na eternidade, acreditamos que Ele tem a capacidade de ouvir ou não as nossas orações. Essa é uma prerrogativa dele. Eu não posso dizer que as minhas orações não valem mais nada depois que a pessoa morre em seu favor. Essa é uma prerrogativa de Deus. Cabe a Ele julgar as minhas ações, se a minha oração será ouvida ou não, E isso não sabemos. No entanto, fazemos alguma coisa para conseguir as benevolências e as graças de Deus, Então, é importante ter presente isso, que a oração, a prece feita, ela não é inútil, Ela serve também para a pessoa desabafar, para a pessoa colocar as suas angústias existenciais, colocando isso para fora, se libertando, clamando. Então, é um rito de purificação interior. As celebrações de velório, as celebrações de corpo presente, tudo isso tem o seu aspecto de superação, quando a pessoa vivencia bem estes simbolismos, quando a família passa por um processo ritual de se reunir durante 7 dias, fazendo orações, fazendo preces, junto com a família. Você fortalece a família, os amigos que se reúnem para fazer oração, para fazer prece. Isso tem um benefício extraordinário. A família que não se sente só, não se sente desamparada, mas associada aos amigos, a outros familiares que no mesmo espírito, no mesmo desejo, fazem as suas preces, as suas orações, as suas súplicas a Deus em favor daquela alma que fez a sua Páscoa, que fez a sua partida para a casa do Pai, Então, é muito importante vivenciar isso, Tem pessoas que não dão importância a estes ritos e depois ficam com sequelas na sua vida, não conseguem vivenciar esses momentos. Pode acontecer que mais cedo ou mais tarde a pessoa venha sentir a necessidade de algo que ela poderia ter feito e não fez, porque ela não vivenciou por causa da dureza do seu coração, da inquietude no seu espírito. A pessoa não se dispôs a buscar uma forma de vivenciar bem o seu luto, o seu sofrimento, a sua dor, Então, é importante que a gente tenha esta consciência que certos momentos da vida, até certos momentos dolorosos, a gente precisa passar bem por eles, Quando a pessoa está no processo de convalescência, de recuperação de certas enfermidades, tem que ter uma paciência interior para que o seu corpo possa reagir, para que a sua mente possa reagir, para que você recupere a sua força, a sua disposição interior e exterior, a sua disposição espiritual e a sua disposição física para se movimentar, fazer as suas atividades. Então, tenha paciência, tenha paciência interior para se recuperar, deixar o seu corpo trabalhar, deixar a sua mente
trabalhar, né? Faça a sua oração, faça a sua prece, coloque-se nas mãos do Senhor, né? Nesse processo também de purificação interior, né? As doenças físicas, elas também têm o seu impacto psicológico na nossa alma, no nosso espírito, né? E também é importante ir trabalhando a mente paralelamente, né, junto com a restauração física, com a restauração espiritual, né? E isso, né, diz respeito a um processo de educação, de uma vivência da fé de cada um, né? E vários outros ritos a gente poderia estar mencionando aqui. Já mencionamos os banhos, né, a função que os banhos têm de restauração com ervas, né? E tem países que trabalham muito essa questão, né, saunas, infusão em banhos, né, em águas térmicas, a hidroterapia, né? Isso traz um benefício muito grande na vida da pessoa. E um outro ritual importante, né, de purificação, de tranquilização espiritual é a confissão, por exemplo, o sacramento da confissão, da reconciliação, esse sacramento da escuta, da partilha da própria vida, em que a pessoa desabafa, a pessoa tem a oportunidade diante do sacerdote de desabafar, né, de tirar da sua alma, do seu espírito, né, da sua angústia interior, certos sentimentos, né, e trabalhando esses sentimentos de mágoa, né, entendido na perspectiva do pecado individual, aquele pecado que todos nós fazemos, e o pecado coletivo, né, o pecado socioestrutural, esse que está impregnado na nossa condição social, no nosso ser, fruto da nossa cultura, fruto da nossa tradição, que nós vamos internalizando e reproduzindo, e às vezes a nossa força interior não é tão grande a ponto de superar isso aí, acabamos cometendo os pecados em atos individuais, né, que causam mal-estar na nossa consciência, porque a nossa consciência julga, né, o que é certo e o que é errado, né, de acordo com os critérios que nós internalizamos a partir da nossa moral individual, coletiva, né? Então isso traz um desconforto na nossa vida interior. Então a confissão entra nesse processo de purificação também espiritual, né? A pessoa que desabafa, a pessoa que partilha a sua vida, a sua angústia, né? E o sacerdote que invoca, né, a bênção, a misericórdia de Deus, né, através da igreja, né, que instituiu para esta função, né, de ser um conselheiro espiritual, de levar uma palavra de conforto à alma aflita, à alma perturbada, né, à alma que precisa, né, se revigorar, se restaurar. Então, a confissão tem esse aspecto, né? Algumas pessoas não dão importância, né, esse sacramento tão importante, né, que está associado à bênção, né? A invocação da bênção, ela produz um efeito na vida das pessoas, né? Assim também como, né, a bênção e a maldição, né? Quando às vezes as pessoas, né, amaldiçoam, né, dizem palavras desagradáveis, palavras ofensivas, que ficam gravados, né, na alma da pessoa. É preciso que a pessoa passe também, né, por um processo de purificação interior, exorcizando, né, da sua alma, do seu espírito, esses sentimentos, né, estas dores existenciais, estas angústias, né? Então, como ela vai fazer isso? Né? Como ela vai fazer isso?
né? Ela pode recorrer à confissão, sacramento da confissão, que tem a sua importância, né? Que é diferente, né, de um aconselhamento espiritual, que é diferente de um aconselhamento psicológico, né? Ou de um aconselhamento clínico-filosófico, né? São aspectos diferentes, né? São aspectos diferentes, né? Então, que de acordo com a necessidade, a fé e a crença da pessoa, é importante ser trabalhado para que ela possa viver em paz, que ela possa viver em tranquilidade, né? Então, nós temos aí o rito penitencial, né? Às vezes a pessoa precisa passar por um rito de penitência, né? Um processo de restauração, né, gradativa, da sua vida, né? Dependendo da situação, o confessor pode estar orientando o penitente a fazer, né, algumas penitências como processo de reparação pessoal, que vai ajudando a pessoa dentro da sua didática pessoal aí se restabelecendo, aí se refazendo daquilo que causou medo ou sentimento de culpa, ou enfim, né, na sua vida interior, né? Então, bem, a penitência, né, o penitente que faz a sua penitência, né, como uma forma de pagar a sua culpa, né? Ele não está pagando para Deus, né? Para Deus não precisa, né? Mas ele que está se penitenciando, ele está, né, digamos assim, colocando, né, nesta posição que ele que precisa pagar para ele mesmo, para entender para ele mesmo que ele precisa se converter, ele precisa mudar. Então, o sacrifício está primeiramente nessa dimensão da reconciliação individual, né? Da reconciliação individual, e reconciliando-se consigo mesmo, né? A pessoa se reconcilia também, tem a predisposição para se reconciliar com o outro e se reconciliar com Deus, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo, que essa predisposição do amor e do cuidado individual que me leva ao cuidado com o outro, porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Deus se manifesta no outro, então é importante ter esta abertura para este reconhecimento do outro, né? E esse cuidado com o outro, né? Então, nós temos, né, então na nossa liturgia cristã várias formas, né, de vivenciar a fé, várias formas de purificação, de limpeza espiritual. Uma forma muito simples são as bênçãos, né? A bênção, né, que o sacerdote, que o pai, a mãe, o avô, a avó, o padrinho, a madrinha, enfim, quando você abençoa alguém, né, que você invoca a graça de Deus, a bondade de Deus, esta força metafísica para agir sobre a natureza da pessoa, mudar e interferir na natureza da pessoa com palavras, né, com gestos. Isso traz um bem tão importante nas pessoas, né? Então, agora com esta pandemia, muitas pessoas tinham o hábito de dar a bênção, né, beijar na mão, enfim. Com certeza, com essa pandemia, com esse gesto, né, que é tão importante, né, com certeza muitas pessoas têm deixado de o praticar, né, no âmbito familiar, no âmbito mais reservado. É muito importante, né, para o fortalecimento dos vínculos, né, para o fortalecimento de confiança, né, e de reconhecimento que o outro é importante na minha vida, que o outro pode invocar a bênção de Deus sobre mim, né? E eu posso também invocar a bênção de Deus, o poder de Deus sobre a outra pessoa, né? Então, essa importância de ser abençoado
e também abençoar, né? Receber e devolver a bênção, né, ao outro, né? Esta graça, né, que a gente recebe, né? Quando a gente recebe a graça de Deus, a gente comunica esta graça de Deus, né? Vai ao encontro do outro, como Maria foi ao encontro de sua prima Isabel, né? Ao receber a notícia que ia ser a mãe do Salvador, ela se dispôs a ir visitar a sua prima, e ali fizeram uma experiência magnífica, né? As duas, né, sendo contempladas, né, de uma forma extraordinária pela graça de Deus, né? Maria cheia da graça de Deus, esperando dar luz a Jesus, e Isabel já grávida de 6 meses do primo de Jesus, né? João Batista, né? Aquele que vai batizar, aquele que vai preparar os caminhos do Senhor. Então, nós temos assim, né, esses ritos de purificação, tem também, né, a unção dos enfermos, que é um sacramento muito importante, em que a pessoa no leito da cama, né, no leito da morte, às vezes, né, precisa receber uma bênção, né? Precisam receber a unção para sentir-se fortalecida, para sentir-se contagiada, tocada pela graça de Deus. Quando a pessoa abre o seu coração, a sua mente, faz uma boa confissão quando pode, ou o sacerdote, por intenção, faz a confissão daquela pessoa e a entrega ao Senhor, que a vida pertence a Ele. Então a pessoa vai fazendo a sua preparação interior de entrega ao Senhor, né, a sua graça, a sua misericórdia, e aí sente-se tranquilo, seja para se restaurar, para se refazer, tranquilizando a impaciência que é próprio de quem está nos leitos hospitalares, nos leitos domésticos, sofrendo com alguma enfermidade, que tem que trabalhar a sua paciência, né? Porque a pessoa deseja se restaurar o quanto antes. Então, os ritos, né, a oração, com a permissão da pessoa, com o desejo também da pessoa, a ajuda a criar esta disposição interior para a sua cura, né, física e espiritual. É isso aí, caro ouvinte, né, da Rádio Boa Notícia FM, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui, Saúde Mental e Resiliência, hoje trazendo de forma introdutória alguns rituais de purificação, de limpeza, que nos ajudam assim a criar uma disposição interior melhor para viver bem. Espero ter contribuído com você. Se você quiser contribuir aí com o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, pega o seu celular, coloque aí Saúde Mental e Resiliência Padre Aires, aí você se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, né, o Evangelho do Dia e outras informações, e divulgue aí entre os seus familiares, os seus amigos, e de já o meu agradecimento. Desejo a todos uma noite agradável, uma noite abençoada, você que está nos ouvindo agora, e um dia maravilhoso para você que vai ouvir este conteúdo que vai ficar gravado aqui no canal Saúde Mental e Resiliência e também na Boa Notícia. Fiquem todos com Deus.